Olá, eu sou o professor Ziel, professor de artes, e hoje temos mais uma aula, hoje sobre música e dança, nesse nosso revisional preparatório para o Enem. Vamos à aula? Hoje nós gostaríamos de falar primeiro sobre essas duas linguagens artísticas, que é a música e a dança. Como eu disse, o nosso trabalho é um trabalho revisional, você que está se preparando para o Enem deste ano, então já vem estudando aí há algum tempo. Vamos lá. A arte, ela manifesta-se nos movimentos culturais, sendo elemento fundamental para a construção da identidade cultural de um povo. Cada grupo social apresenta suas idiosincrasias, palavra nova para você utilizar aí na sua redação, ou seja, as suas individualidades, particularidades, singularidades. Continuando, por isso, é importante que você saiba reconhecer e respeitar a diversidade artística como a diversidade linguística. A nossa nação, a nação brasileira, diferente de outras nações, possui uma diversidade cultural, artística, justamente por causa das influências do nosso processo de formação, colonização, que você estuda nos outros componentes, como o componente de história, correto? Avançando, a dança, o primeiro elemento, a primeira linguagem, é um elemento da cultura corporal e está presente em nosso cotidiano. Sabemos que essa constituição é histórica e que remonta à pré-história. Todos os povos possuem formas de se expressar e a dança é fruto dessa expressão. No Brasil, as quadrilhas são danças que apresentam diferentes formas de se expressar de acordo com a região do país e isso é fruto de uma construção cultural. Coloquei aí apenas as quadrilhas por causa da representação que tem na nossa nação brasileira, por causa de ser uma das mais conhecidas. Obviamente você sabe que existem muitas outras formas, existem muitos outros estilos de dança e que, claro, o Enem ele pode sim colocar lá na hora da prova, correto? E a música. Em nenhuma das competências exigidas pelo Enem está o de saber letras de música, mas elas aparecem bastante na prova. A música cai no Enem como para iniciar uma reflexão, para ilustrar um tema. As letras devem ser lidas, interpretadas e muitas vezes combinadas com o conhecimento da matéria para chegar à resposta correta. Elas também podem cair como chamados textos motivadores, pequenos trechos que servem para determinar o tema da redação. Vamos a uma questão? Então, essa questão está no Resolve Enem 2, a parte de linguagens, página 130, é a questão 44, tá bom? Você acompanha aí com o seu material do sistema Farias Brito. Antes de mais nada, dica de sempre, dá uma olhada no enunciado, depois você vê o texto. Olha só o enunciado. Com base no texto, verifica-se que a dança, presente em todas as épocas, espaços geográficos e culturais, é uma. Então, eu preciso ler, obviamente, o texto. Então, essa é uma questão que cobra apenas um desses elementos da nossa aulinha revisional de hoje e vamos ver o que o Enem está cobrando, qual é a competência, qual é a habilidade que você precisa ter numa questão semelhante a essa. Vamos lá. Não é raro ouvirmos falar que o Brasil é um país das danças ou um país dançante. Essa nossa fama é bem pertinente, se levarmos em consideração a diversidade de manifestações rítmicas e expressivas existentes de norte a sul, sem contar a imensa repercussão de nível internacional de algumas delas, danças trazidas pelos africanos escravizados, danças relativas aos mais diversos rituais, danças trazidas pelos imigrantes, etc. Algumas preservam suas características e poucos se transformaram com o passar do tempo, como o forró, o maxixe, o xote, o frevo. Outras foram criadas e são recriadas a cada instante. Inúmeras influências são incorporadas e as danças transformam-se, multiplicam-se. Nos centros urbanos existem danças como o funk, o hip hop, as danças de rua e de salão. Obviamente, eu tenho aí uma questão sobre dança,
Mas é claro, o Enem, nas questões de arte, que está lá dentro da prova de linguagens, vai utilizar, vai exigir de você, aluno, o seu conhecimento de mundo, o seu repertório cultural acerca das múltiplas linguagens e acerca, claro, de arte, acerca da dança, acerca da música, correto? Continuando. Preciso dizer, claro, que não há jeito certo ou errado de dançar. Todos podem dançar, independente de biótipo, etnia e habilidade, respeitando-se as diferenciações de ritmo e estilos individuais. A dica do professor é sempre analise do que esse texto está tratando, grife as palavras-chave, faça observações ao lado da prova de outros conhecimentos que você tem acerca daquilo que está se tratando a questão, correto? Então, novamente, o enunciado, com base no texto, verifica-se que a dança, então a questão é sobre o elemento dança, presente em todas as épocas e espaços geográficos, é uma. Vamos às alternativas. Letra A, prática corporal que conserva inalteradas suas formas, independente das influências culturais da sociedade. Letra B, forma de expressão corporal baseada em gestos padronizados e realizadas por quem tem habilidade para dançar. Manifestação rítmica e expressiva voltada para as apresentações artísticas, sem que haja preocupação com a linguagem corporal. Letra D, prática que traduz os costumes de um determinado povo ou região e está restrita a este. E letra E, representação das manifestações, expressões, comunicações e características culturais de um povo. Uma dica do professor é, pessoal, nunca o Enem ou nenhuma prova vai cobrar uma alternativa ou a alternativa correta será aquela que tem um caráter pejorativo, depreciativo, ou do texto, ou de uma cultura, ou referindo-se ao próprio autor, ao próprio texto. E dessa forma, você consegue, por eliminação e, claro, remetendo aos seus conhecimentos de mundo, como eu já disse, marcar aquela que é a alternativa correta. Vamos por eliminação. Olha só a letra A. Ao finalzinho da letra A, independente das influências culturais da sociedade. A dança, a música, a cultura, a arte, a literatura não independe das influências. A arte, a cultura, a literatura são sim influenciadas pela cultura, pela a sociedade como um todo. As manifestações artísticas têm uma relação direta com a cultura. Olha só a letra B. O finalzinho da letra B. E realizada por quem tem habilidade para dançar. Né? Olha só, eu tenho as danças, por exemplo, você pega essas danças como as danças de quadrilha, são danças de rua, são danças espontâneas que crianças, jovens, adultos praticam esse tipo de dança. Então, a dança não é meramente para quem tem uma habilidade para dançar. Você, em uma festa, no seu dia a dia, você pode sim dançar, porque ela é uma manifestação artística e, claro, nós somos livres para ter essa prática no nosso dia a dia. Letra C, sem que haja, finalzinho novamente, sem que haja preocupação com a linguagem corporal. É claro que a dança tem sim uma preocupação com uma linguagem corporal. E a letra D, prática que traduz os costumes de determinado povo e está restrita a ele. Não, como eu disse, nós somos uma nação que tem influência de outras nações, de outros povos, e as nossas práticas de dança, as nossas práticas musicais não estão restritas a nós, povo brasileiro. Com a globalização, nós conseguimos com que as culturas, com que a arte como um todo, possa transcender aos nossos limites geográficos. Então, a dança, a arte, a música não estão limitadas apenas a nós, nação brasileira, ou a nenhum povo. Por fim, sobra aí uma alternativa: representação das manifestações, expressões, comunicações e características culturais de um povo. O professor deu spoiler, mas deixa eu lhe perguntar: A, B, C, D ou E? Imagino que todos
conseguiram chegar até a letra E. E sim, voltando às nossas alternativas, a dança, presente em todas as épocas, espaços geográficos e culturais, é sim uma representação das manifestações, expressões, comunicações e características culturais de um povo. Lembrando que, como na nossa aula de linguagens, dica do professor, as alternativas na prova de linguagens, elas não vêm ao final delas com uma pontuação, como aparece aí. Por quê, professor? Porque sempre a alternativa correta é aquela alternativa que completa essa frase, que completa esse período do enunciado, correto? Boa revisão, boa preparação para o Enem e até a nossa próxima aula.